Livro de Gênesis, capítulo 7, verso 13. Nessa noite eu quero falar um pouco sobre quando a porta se fechar. Quando a porta se fechar. Gênesis 7, verso 13. Vamos prestar bastante atenção, porque é um assunto muito vigente com respeito a nosso arrebatamento, a nossa ida, nossa saída aqui desta terra. Mas antes que possamos sair, presta atenção no que eu estou falando, antes que nós possamos sair, temos que estar num lugar, temos que estar guardado, temos que estar num lugar posicionado, guardado, escondido. Gênesis 7:13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cam e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme a sua espécie, todo gado conforme a sua espécie, e todo réptil que se roja que sobre a terra conforme a sua espécie, e toda ave conforme a sua espécie, todo pássaro de toda qualidade, e de toda a carne em que havia espírito de vida entraram de 2 em 2 para Noé na arca. E os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado. E o Senhor fechou a porta por fora. E o Senhor fechou a porta por fora. Inclinemos nossas cabeças. Senhor Deus, Senhor, aqui podemos ver que quem abre é o Senhor, mas que quem fecha também é o Senhor. Senhor, a salvação, ela abriu com Noé, no momento em que, quando ele começou a pregar. Através de Noé se abriu a porta. A cada momento, a cada instante que Noé pregava, era a porta aberta. A palavra era a porta aberta. E, no entanto, aquilo que Noé pregava ia se materializando com a construção da arca. E aquilo que Noé disse que vinha, materializou com o derramamento da chuva.
E quando tudo estava pronto, o juízo se encarregou de Deus. Noé abriu a porta, mas quem fechou foi Deus. Noé abriu a porta da graça, pregando para as pessoas, falando do que vinha. E enquanto Noé pregava, a porta da salvação ainda estava aberta. Mas quando terminou de pregar, quando não havia mais nada para fazer, para construir, quando o último martelada foi dado, quando o último prego foi pregado, quando a última vistoria na arca foi vista e Noé entrou com a sua família por dentro, para dentro, Deus então veio e fechou a porta por fora. E realmente, quando se fecha a porta por fora, Pai, sabemos que quem fecha a porta por fora fica com a chave. Então não poderia ser Noé. Não foi Noé que fechou, foi o Senhor que fechou. E quem fecha a porta por fora fica com a chave. E o Senhor ficou com ela, Pai. Ninguém mais poderia entrar. Ninguém mais poderia entrar na arca, porque o tempo havia acabado e a porta se fechou. Agora já não restava mais graça, não havia mais graça, agora era juízo. A graça tinha terminado com a mensagem de Noé, e agora o juízo começa com Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de cada um de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas faltas, nossos erros. Tem muitos erros para ser acertados, Senhor. Às vezes pecados que precisam ser confessados, irmãos que precisam se posicionar, pedindo perdão ao irmão, pedindo perdão à irmã, se acertando aqui, acolá. Talvez tenha roubado nos dízimos, nas ofertas, não tem sido dizimista fiel. Senhor, tem de compaixão, tem de misericórdia. Nós cantamos aqui um hino: no céu não entra pecado. Cantamos aqui nessa noite, e está sendo gravado pela palavra e gravado por instrumentos eletrônicos. Senhor, ajuda-nos. Ajuda-nos, ó Pai, que eu possa ter a graça do Senhor nessa noite no meu coração, para que eu possa partir o pão da ceia, porque o pão da ceia é para os vitoriosos, o pão da ceia é para aqueles que estão certos da tua palavra, para aqueles que estão em comunhão, certos de tudo, que não tenha nada com que se envergonhar. Ajuda-nos nesta hora, perdoando a falha, perdoando o pecado, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Marcelo. Aleluia. Amém? De lá para cá, daqui para lá já foi tirado. Muito bem. O último culto que eu estive aqui na igreja, no tabernáculo aqui de Birité, no último culto que eu estava aqui, eu falei sobre quando nós viemos para cá, nós obtemos uma oportunidade. Quem lembra disso? Amém. Nós temos uma oportunidade. Cada culto é uma oportunidade. Mesmo não pregando, mesmo não tendo culto, quando você levanta de manhã, abre os seus olhos, enxerga a luz do sol e vê seus filhos e sua família, é outra oportunidade. Amém. Não precisa de uma pregação para você entender o que é oportunidade. E no entanto, nós estamos aqui, amém, irmãos? Amém. E é mais uma oportunidade. E o irmão Brana diz nessa mensagem aqui, ó, a base do companheirismo. No parágrafo 2, ele faz uma oração dizendo assim: Nosso Pai Celestial, viemos a Ti no precioso nome do Senhor Jesus Cristo para lhe agradecer por tudo o que tens feito por nós. Este é outro dia
é outro momento que fomos poupados. Quem está entendendo? Amém. Que fomos poupados. Uma pessoa que é poupada de alguma coisa é porque ela teve uma oportunidade. Quem está entendendo? Amém. Qualquer pessoa que foi poupada de alguma coisa, ela teve uma oportunidade. E oportunidade, irmão, dependendo dela, porque não são todas as oportunidades que são boas. Mas, olhando para o prisma espiritual, não natural, olhando para o lado espiritual, olhando para dentro de você, na sua alma, porque você tem uma alma aí dentro. Eu tenho uma alma, você tem uma alma. Nós temos um espírito aí dentro. E essa alma aqui, porque o corpo, ele tem que estar sujeito ao espírito. O corpo por si mesmo não tem nada que fazer, porque ele tem somente 5 sentidos, pela qual mantém contato com a terra, que é o olfato, o paladar, visão, audição. Só isso. Mas o que na verdade terá que se apresentar diante de Deus, o que na verdade terá que se responsabilizar diante de Deus é a alma. Aleluia. É a sua alma. É o seu espírito. É a natureza que estava envolvendo aquela alma. Os irmãos estão entendendo? Amém. É o espírito. É a alma. Alguém outro dia fez uma pergunta para um determinado ministro. Disse assim: o senhor tem medo de morrer? Ele disse assim: a não ser que eu estivesse no momento da minha morte em pecado. A não ser que no momento da minha morte eu estivesse todo enrolado. A não ser que no momento da minha morte eu estivesse desviado. A não ser que no momento da minha morte eu estivesse sem acertar algo com meu irmão, minha irmã, o pastor, minha esposa, meu marido. Eu estou centralizando as palavras para os irmãos entenderem, jogando uma coisa com outra. E o pastor, eu estou só acrescentando o que o pastor disse. Então ele disse: então eu só teria medo se fosse dessa maneira, se eu estivesse vivendo uma vida que não estivesse agradando a Deus. Eu só teria medo se eu tivesse que alguma coisa que deixei para trás para responder. Se eu tivesse alguma coisa para trás para acertar, para consertar, aí sim, quando a morte estivesse batendo nos meus pés, aí eu estaria com medo. Porque a questão não é quando fecha os olhos, a questão é quando você abre depois que fecha. Quem está entendendo, irmãos? Amém. É depois que você fecha os olhos, é depois que você abre. Eu não estou preocupado em fechar meus olhos quando eu morrer. Estou preocupado é quando eu abrir ele, aonde eu estou. Naquele momento que eu abri. Não estou preocupado em morrer, disse o pastor. Não estou preocupado em fechar meus olhos. Estou preocupado é que quando eu abrir, onde eu estarei? Naquele momento em que eu abri meus olhos. Então, as pessoas não preocupam muito com esse lado da alma, com esse lado do espírito, porque nós estamos vivendo uma era de religiosismo que a própria religião está engolindo do diabo aquela questão. Não, tudo acaba quando nós morremos, acabou, não tem mais nada, não tem que responder nada, não tem que comparecer nada, então a Bíblia é mentirosa. Então Deus não é verdadeiro. Então Deus não existe. Vamos todo mundo embora para cá. Vamos todo mundo embora. Vamos todo mundo embora, vamos despedir o culto, vamos beber, vamos fumar, vamos matar, vamos fazer um monte de coisa, porque não existe Deus, não existe essas coisas. E aí o mundo religioso também tem que cair dessa condição também. Aí você fala: peraí, pastor, mas eu não vejo nenhuma denominação pregando isso. Não, claro que você não vai ver. Mas se você vê a condição que eles vivem, se olha a condição que eles vivem, a maneira que se vestem, a maneira que agem, a maneira com que condições vivem,
aonde vai, o que faz, o que fala, o que andam fazendo, o que andam. A própria vida que eles vivem, estão dizendo, não, eu vou viver isso aqui, vai acabar, tudo acabou. Estão querendo dizer isso. Mas não. A Bíblia diz em Romanos, em Hebreus 9, 27, o homem está ordenado a morrer uma vez, e depois disso vir o juízo, vir o julgamento. Então observe que nós estamos aqui apenas de passagem, estamos aqui apenas para moldar o nosso caráter, que foi visto, que foi predestinado, que foi elegido por Deus antes da fundação do mundo. Estamos aqui na terra para construir um caráter. E Deus nos deu um exemplo para que isso fosse construído. Ele disse, eu vou dar um só. Deus disse, eu vou dar um só exemplo para vocês construírem o seu caráter na terra, enquanto vocês estiverem vivos. Vou enviar o meu filho. Amém, irmão? Amém. Aí Paulo disse que nós devemos viver uma vida conforme a vida de Jesus. A Bíblia diz que nós devemos viver uma vida conforme a imagem de Jesus Cristo. Então Deus disse, eu vou enviar o meu filho. Eu descerei em carne humana e serei um de vós. E a vida em que eu viver, depois que eu ressuscitar, vocês viverão por esse caráter. Amém, irmão? Amém. Esse será o caráter pela qual vocês deverão viver. Então Deus nos deu um exemplo. O exemplo não é nenhum pastor, o exemplo não é nenhum ministro, o exemplo é Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso exemplo. Amém, irmão? Através da vida que Jesus Cristo viveu, podemos moldar o nosso caráter. E o nosso caráter é mudado segundo a vida que Jesus Cristo viveu. Por isso que toda pessoa na terra só pode receber o espírito de um homem. Por isso que essa linha de espiritismo é falsa, é balhofa, é falsidade, é demoníaca. Pois todo homem só pode receber um espírito de um homem só. E esse homem chama-se Senhor Jesus Cristo. Amém. Paulo disse que Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho para que nós clamássemos, Abba, Pai. Amém? Amém? E se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em vós, disse Paulo, se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dos mortos habita em vós, o que aconteceu? Jesus viveu uma vida acima de qualquer vida. Ele viveu uma vida acima da vida de Abraão, ele viveu uma vida acima da vida de Moisés, ele viveu uma vida acima de Davi, acima de qualquer profeta. E ali estava o exemplo. Jesus foi o nosso exemplo. Satanás o tentou em todas as áreas, como todos os homens é tentado por ele, mas Jesus venceu pela palavra de Deus. Amém. E o caráter de Jesus estava baseado no que estava escrito. Ele disse, era mister que tudo que estava escrito acerca do Filho do Homem tivesse que cumprir. E o caráter dele estava baseado no que estava escrito. E se estamos aqui nessa noite, se somos predestinados, Deus, antes da fundação do mundo, sabe o que nós temos que ser, sabe o que nós somos agora e sabe o que nós devemos ser. Amém! Glória a Deus! Eu lembro que quando eu era pequeno, eu não entendia essa expressão, aquela expressão que eles falavam, assim, fulano de tal leva uma sina. É sina que fala? Aquele fulano de tal tem uma sina, ou leva uma sina. Eu ficava procurando aquela palavra sina. Sina é destino. Fulano de tal leva uma sina, tem uma sina sobre ele. E depois eu fui descobrir que sina quer dizer destino, é um palavreado regional. Sina é destino. Minha sina, a sina daquele fulano, a sina de Beltrano. Depois eu fui descobrir que sina quer dizer destino. A Bíblia diz que Deus, antes que possamos ter um destino, Deus
predestinou a nós. Amém, irmão? Amém. Predestinou. E quando você vê as pessoas aí fora com esta filosofia, não, quem faz nossa história é nós, quem faz meu destino sou eu que cuido do meu destino, eu que faço a minha história. É mentira do diabo, é mentira do demônio, porque todas as pessoas que estão aqui na terra estão cumprindo um propósito. Todos que estão aqui na terra, seja filhos de Deus ou filhos do diabo, seja manifestação de filhos de Deus ou manifestação de filhos do diabo, conforme João diz na sua carta do capítulo 3. E nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Então, se é para manifestar, as obras também vêm junto. Mas oxalá que nesta noite aqui só tem filhos de Deus, e que as obras de Deus possam ser feitas em nós, segundo o caráter de Cristo, que foi moldado para ser nosso exemplo aqui na terra. É bom um pai ouvir de um filho assim: meu pai é meu exemplo. E se ele não é um cristão, qual é o exemplo que está dando? Meu pai é meu exemplo. E se ele não é um crente? E se ele não é um cristão? Quando eu digo crente até o diabo é. Eu estou dizendo cristão. E se ele não é um cristão, que exemplo ele está dando? Não, irmão, ninguém nessa terra pode ser um exemplo para entrar no céu. Só Jesus Cristo pode. Só Jesus Cristo pode. Por isso que a salvação entre os gentios é individual. Mãe não leva filho, filho não leva mãe, tio não leva sobrinho, sobrinho não leva primo, avô não leva neto. A salvação é individual. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então, nós temos uma oportunidade. Novamente. Se eu estou vivo agora, e se Deus me viu aqui nesta noite, pregando para vocês, e se Deus te viu aqui nesta noite, sentado para me ouvir, você pode ter certeza que isto foi visto antes que o mundo existisse. E se isso está acontecendo, é porque fomos poupados mais um dia. Amém, irmão? Amém. Fomos poupados mais um dia. Outro dia eu vi uma expressão de alguém que disse assim: mas fulano de tal teve que morrer, morreu porque chegou a hora dele. Fulano de tal morreu porque chegou a hora. Morreu aquele tanto de gente lá, aquele tanto de gente lá ali no Córrego do Feijão, na barragem da Vale. Morreu aquele tanto de gente ali. Aqueles que foram trabalhar naquele dia saberiam que ia morrer? Sabia que ia morrer? Mas vamos então pensar: foi fatalidade. Foi fatalidade? Vamos pensar de outra maneira. Não, foi um acidente. Foi um acidente? Foi um crime. Foi um crime? Irmão, todas aquelas pessoas que foram de manhã bater o cartão para trabalhar, não sabia que ia voltar para casa. Talvez deu um beijinho na testa da criança no berço antes de madrugada, e deu um beijinho na testa da sua esposa depois que fez o café. Até mais tarde, querida. E nunca mais. Oportunidade. Eu não estou preocupado em morrer, eu estou preocupado, irmão, é depois. Quem está entendendo, irmão? Amém. Eu não estou preocupado se eu vou ser soterrado, se eu vou ser afogado, se eu vou ser queimado, se eu vou ser atropelado, ou se eu vou morrer numa cama de enfermidade. Eu quero saber que do outro lado há uma libertação. Eu quero ouvir aquela palavra: bom e servo fiel. Amém, irmão? Sim. Existem duas tristezas aí. Uma natural, é a perca natural. É o afastamento de uma com outra. Você vê isso pela morte. Você vê no caixão, na sepultura.
E existe outra dor, que é aquela que você pensa: como morreram? Como partiram? Essa é a preocupação. Ah, mas deixou filho, pastor, você não está vendo? Sim, deixou. Mas o dia de amanhã não pertence a ele, pertence ao Senhor. Amém. Basta cada dia seu próprio mal, diz a Bíblia. Eu não posso voltar no passado. Eu não posso voltar no passado. Ai, se eu tivesse uma maquininha. Ai, se eu tivesse uma máquina do tempo e pudesse entrar dentro dela e voltar 10, 15, 20, 30 anos atrás e acertar alguns ponteirinhos. Mas eu não posso. Eu não posso voltar ao passado. Eu não posso acertar o passado. Mas se eu com o coração rendido, convertido ao Senhor e aceitar toda a minha oração, Ele perdoa o meu passado. Ele perdoa todo o passado. Mas se for uma conversão genuína, se for um verdadeiro arrependimento, Deus me diz: Vanderlei, tudo bem, tudo ok, eu estou vendo que você está com o coração partido, quebrantado, doído, ok, você está todo arrependido por causa dos pecados passados, você não pode resolvê-los, mas eu resolvi para você. Amém. Obrigado, Senhor Jesus, mas eu não te garanto o futuro. Deixe amanhã no culto de 6 para vocês verem o que é presente, passado e futuro. 6 da manhã. Nós não podemos voltar no passado. Nós podemos olhar para o presente e, dependendo do seu presente, olha para o seu futuro. O seu futuro depende do seu presente aqui agora. O futuro não depende do seu passado, mas o futuro seu depende do presente. Se você não tiver futuro, todo o seu passado volta no presente. Quem está entendendo, irmãos? Amém. Então observe bem como é que as coisas. Quem lembra daquela história que o irmão Branco conta da garotinha que estava tentando aprender a andar de bicicleta? Lembra? Amém. Você já viu essa história? Ela disse que tinha medo de andar de bicicleta. Ela não, você sabe qual era o problema dela? Que ela nunca conseguia andar de bicicleta. Sabe por quê? Porque ela, em vez de olhar para frente, olhava para o pedal. Ela não conseguia andar, porque em vez dela pegar nos 2 guidões ali e olhar para frente e pedalar, que é uma coisa automática que a gente faz, olhar para frente, não, ela olhava para o pedal. Tem gente que não vai conseguir dirigir nunca, porque em vez de olhar para frente, olha para o pedal do acelerador e para a embreagem. Vai sair batendo em todo mundo. Onde está o pedal? Onde está o freio? Não vai aprender nunca, porque isso é automático. Quando você aprende, é automático. Você vai, sabe onde está o acelerador, sabe onde está o automático. Aí um dia o homem teve uma paciência e disse assim: olha, minha filha, quando você for montar na bicicleta, olha só para frente, só para frente, só para frente, não olha só para frente. Não olha para o pedal, para baixo, porque olhar para baixo, irmão, é olhar o presente. Tá vendo? E se olhar para trás, então? Olha só para frente. E ela foi indo, deu uma escorregada, caiu mais uma vez, foi de novo, até que ela foi e aprendeu sozinha. Amém, irmãos? Amém. E nunca mais olhou para os pedais. Nunca mais olhou para os pedais da bicicleta. Agora ela só montava e pedalava e ia onde queria. Ela aprendeu. E quando uma pessoa monta em bicicleta que não precisa de ninguém mais para segurar, o que ela tem? O que ela tem? Seguro em quem? Em alguém ou nela própria? Não alguém mais, porque alguém segurava. Agora ela tem segurança nela mesma. Ela tem segurança nela própria. Não tem mais ninguém segurando o cilinho, não tem mais ninguém segurando a garupa. Não. Agora ela está andando por conta própria. Ela tem segurança em si mesma. Agora ela está segura em nela mesma.
Mas para ser segura em si mesma, ela tem que olhar por onde anda, por onde passa, ela tem que olhar o buraco, ela tem que olhar as pedras. Assim é a vida do cristão. Quando o diabo batia lá na nossa alma, colocando o temor nas nossas vidas, morte, nós ficávamos olhando para o pedal. Mas veja Jesus Cristo, amém! Veja Jesus Cristo! Veja Jesus Cristo e tirou aquela insegurança que tínhamos e colocou segurança em nós. Amém. Colocou segurança. Aquela bendita segurança. O irmão Branham disse: olha, não vá orar, não vá buscar a Deus, não vá pedir nada a Deus se você primeiro não tem segurança naquilo que está pedindo. Tenha primeiro segurança. Santo Deus é segurança. O profeta irmão Branham diz o seguinte: vê você, quando você quer ser examinado, quando você está doente, você não quer um médico que acabou de sair da academia, você não quer um médico que acabou de sair da faculdade. Você quer um médico que tem longos e longos anos daquela experiência. Amém, irmão? Amém. Quando você vai voar pela primeira vez de avião, você não quer o pilotinho novinho que acabou de formar. Você quer alguém com segurança. Não confie em igreja, não confie em pastor, não te darão segurança. Confie em Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Deixe os pedais de lado, não olhe para os pedais. Talvez seu pai tenha sido um pedal, sua mãe tenha sido um pedal, talvez o pastor tenha sido um pedal, alguma irmãzinha na igreja tenha sido um pedal que tenha atrapalhado você daquela bendita segurança de ficar firme na igreja, na palavra de Deus. Veja a situação. Segurança. Deixa eu falar aqui. Você vai na rodoviária e compra a sua passagem. Pagou X na passagem. E aí você embarca. E o ônibus está ligado. Geralmente o ônibus está ligado. E você entra e se assenta. Geralmente, o motorista, o condutor, vai falar com os passageiros primeiro. Senhoras e senhores, meu nome é fulano e tal, e assim por diante. Meu nome é tal, vocês podem dirigir com isso e tal. E nós vamos viajar para tal lugar assim e tal. E tenha boa viagem. Não é assim que fala? E fecha a portinha e entra. E você está lá. Aí entra o motorista. Senhoras e senhores, meu nome é João, meu nome é Joaquim, vamos dizer, o Daniel, ou seja o que for, e nós vamos viajar, é uma viagem longa, de 1000 quilômetros, e olha, eu quero dizer para vocês que hoje é a minha primeira viagem, tá? Você vai andar tranquilo, não? Você vai dormir? Você vai ficar tranquilo lá na poltrona? E se ele falar assim, e ore por mim, tá? Que segurança você vai ter? O profeta irmão Branham disse: quando você estiver naquela hora do Jordão da morte, para atravessar aquela linha entre a vida e a morte, pai, segura minha mão, mãe, segura minha mão, tia, vem cá, segura aqui. Ninguém poderá segurar a sua mão, porque ninguém pode te dar segurança. Aí vem, traz o pastor, também não vai te dar segurança. Traz o papa, piorou. Naquele momento você tem que estar seguro em Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém, irmão? Só na mão dele. Aí sim você pode atravessar para o outro lado. Só naquele momento. No momento da morte aparecem os vizinhos com a cara tão lambida. Aquela cara de falso. Coitadinho. Antes era metendo a língua para lá e para cá. Aí aparece gente de todo lado.
Aí aparecem os irmãos que brigavam, e agora está todo mundo unido pela morte do irmãozinho. Depois volta no do soco. É só no momento da morte. Tem aquele ar de tristeza. Vai pro caixão. Vai pro caixão. Mas ninguém decide nada. Ninguém faz nada. Ninguém fala assim, será onde está agora? Ah, está aqui no caixão, você está vendo? Não, povo. Não é o corpo, é o espírito. Eu preguei no funeral do meu irmão. Meses atrás. Tinha uma centena de gente. Preguei no funeral do meu irmão. Eu falei assim, ó, eu prego por causa que é família. Eu prego porque como se diz, gente, outra palavra que eu ia falar aqui. Eu prego porque é uma razão de compreensão e tal. Mas ele não está aqui mais. Como assim não está aqui mais? Olha ele no caixão. Não, é o corpo, é a casca, é a caveta. Meu Deus amado. É o pacote onde o espírito estava. É a capa. Ele não está aqui mais. E o povo ficou desse tamanho no olho. Aí comecei a pregar mesmo. Só vi a gente saindo todo lado voando. Porque eu preguei tudo naquela noite, naquele dia de funeral. Preguei sobre as almas, sobre a oportunidade, sobre céu e inferno. E meu pai e minha mãe ali do lado ali, ó. Meu pai, quanto mais que eu pregar mais duro, minha mãe, meu pai também. É para pregar mesmo, não importa, tem alma também. Acerta, conserta! E desse lado de cá só tinha familiares. Meu pai, minha mãe, meu tio Lélio lá de São Paulo, minhas irmãs, tudo aqui chorando. Você se prepara, você está vivo, ele não está aqui mais não. Você tem que preparar. Eles pensaram que eu ia pegar aquela mensagem de manteiga, aquela mensagem manteigada, aquela mensagem derretida, fazer um culto de sensacionalismo. Não, eu tinha que levar a realidade. Verdade. Amém, irmãos? Amém. Nós estamos aqui numa oportunidade. Pastor, mas todo mundo aqui quase é crente. Por que o senhor está dizendo oportunidade? Gente, e é os crentes mesmo que precisam de oportunidade. Talvez tenha um aqui, dois, tem aquele rapazinho que precisa ser batizado, a outra senhora ali também parece, que precisa ser batizada, precisa se tornar cristã, que precisa render sua vida para Cristo, entregar sua alma para Jesus Cristo, eu também. Talvez aquela senhora ali pertence a alguma denominação, batista, metodista, pentecostal, sei lá, batida Trindade, precisa resolver também esse problema. Aleluia. Mas todos precisamos. E o senhor, pastor, eu sou mais que preciso. E o senhor, pastor Vanderlei, bonitão. E o senhor, com toda essa pompa aí, pregando aí duro dessa maneira, eu que preciso mais. Será que o povo não olha, gente? Será que o mundo não olha, gente? A Bíblia é um livro mais lido no mundo, é a Bíblia. É o livro mais comprado no mundo, é a Bíblia. É o livro mais comentado no mundo, é a Bíblia. É o que mais imprime no mundo, é a Bíblia. Mas será que as pessoas não olham e enxergam que quem fechou a porta foi Deus? É verdade. Verdade. Aleluia. Será que as pessoas não entendem que quem jogou fogo em Sodoma e Gomorra foi Deus? Será que não entende isso? Mas não. O irmão Branham, profeta para esta era, preste atenção no que eu vou dizer. Ele pregou a mensagem, o quinto selo, a revelação dos 7 selos. O irmão Branham, quando chegou o tempo de pregar os selos, o irmão Branham ele fez uma afirmação que essa eu vou falar para você. Essa, olha, e foi em 63, hein?
1963, março de 1963. E ele fez uma afirmação tão assim dura, uma afirmação tão contundente, que deveria... Essa afirmação aqui parece que até desanima a gente, está até pregando. Parece, presta atenção, as minhas palavras. Desanima até a gente. Ele pregou e disse assim, no quinto selo, parágrafo 468. Olha o que ele disse. 468, quinto selo. Ele diz o seguinte, é na oração que ele está orando. Ele faz uma oração e diz, Senhor Deus, houve grande número de mãos entre as pessoas que se levantaram agora, quando eu fiz o apelo. O apelo é quem quer aceitar Jesus, ou seja, quem quer ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. E tenho certeza que Tu és o próprio e mesmo Senhor Jesus que fez o pacto para nós, há muitos e muitos anos atrás. E ao ver nesse dia, nesse tempo, estes 7 selos, vindo a ser revelados, e as grandes coisas que têm acontecido bem aqui nos últimos poucos anos, eu creio com todo o meu coração e entendo que a porta da graça, da misericórdia está começando a se fechar. Isso em 1963. Eu compreendo e entendo que no momento do cumprimento destes selos que está sendo aberto agora, eu entendo e compreendo e creio de todo o meu coração que a porta da misericórdia está começando a se fechar. Quem está entendendo, irmãos? Uma porta que está começando a fechar não está fechada. Você pega a porta e vai fechando, mas não está fechada. É diferente. A porta fechou é diferente de estar fechando. Fechando é uma coisa, fechada é outra. Nesse tempo ele diz que está começando a fechar. Tem quantos anos? Começando a fechar. E não é por onde, porque o anjo forte desce do céu. Capítulo 10 de Apocalipse. O anjo forte desce do céu, com o livrinho aberto na mão, que é essa Bíblia aqui. Com o livrinho aberto, que é esta Bíblia aqui mesmo. O livrinho aberto. Estava selado com 7 selos. Ou seja, os mistérios que estavam dentro da Bíblia estavam selados. Ou seja, aberto, mas selado. O livro selado com 7 selos. Os mistérios aqui dentro. Que os reformadores, Lutero, John Wesley, King, Hus, não podiam ter, mas que seria restaurado e revelado no último dia. Amém? O livrinho aberto. O anjo forte põe seu pé no mar e o outro na terra, e jurou por aquele que vive por todo sempre, dizendo que não havia mais demora. E o tempo não será mais. É claro que o profeta tinha que se expressar dessa maneira. O profeta tinha que se expressar dessa maneira. Por quê, pastor? Porque os selos é a última fase do ministério do 7º anjo. Os 7 selos é a última fase do ministério do cumprimento de Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando todos os mistérios forem revelados, o segredo seria revelado e seria consumido tudo. Então, quando o irmão Branham fala aqui, os selos sendo abertos, eu estou percebendo e entendo e creio de todo o meu coração que a porta da misericórdia está começando a fechar. Aí ele diz, por que não fechou ainda? Ele diz, por que não fechou ainda? Porque o irmão diz, há alguns nomes que ainda estão no livro da vida do Cordeiro, que são redimidos e que precisa reconhecer na terra com o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Amém. Há alguns nomes ainda que precisam ser reconhecidos na terra antes do arrebatamento. Amém, irmãos? Amém. Aí em outra mensagem, na mensagem A Marca da Besta, marca da besta, ou é o 6º selo? No 6º selo, deixa eu ver se está aqui, 6º selo,
esse selo 406, 407, ele vem e fala assim, 406, 406. A hora está tão, olha, é selos, hein? A hora está tão próxima que você deveria se esforçar o máximo que pudesse. O máximo que pudesse. Não ter que ser puxado, como no caso de Ló, sendo puxado pelos 2 anjos. Você sabia que há uma diferença entre Noé e Ló. E Jesus disse que seria como foi no dia de Noé e no dia de Ló também, não foi? Noé entrou espontaneamente, tranquilamente na arca. Não vê na Bíblia que Sem foi puxado, que Cão foi puxado e que Jafé foi puxado. Eu empurrado. Não. Mas você consegue ver na Bíblia que os anjos puxaram Ló, puxaram a mulher de Ló, puxaram as filhas de Ló, puxaram. Estão entendendo, irmãos? Ele disse que seria igualzinho nos nossos dias. E ele está dizendo aqui, espero que você deva fazer um esforço muito grande, esforçar o máximo que puder, para não ter que ser puxado. Puxado. Veja, apenas continue se esforçando, tentando entrar. Senhor, não me deixe de fora. Amém, irmão? Senhor, não me deixe de fora, Senhor. As portas estão se fechando. Se eu simplesmente puder entrar, um dia Deus fechará a porta. Ele fez isso nos dias de Noé, e eles bateram na porta. É isto correto? A congregação diz amém. Agora recordem, a Bíblia diz que na 7ª vigília, isto é, 7ª era, a congregação diz amém. Algumas caíram no sono, algumas virgenzinhas, virgens nércias, caíram no sono. Que sono é esse, pastor? Esse sono de fechar o olho e dormir? Não, gente, presta atenção. Cair no sono é no sono espiritual, é na frieza, de não querer mais servir a Deus, de não querer mais no culto, de não querer mais não ler a Bíblia, de não querer mais servir a Deus, de não estar interessado com as coisas de Deus, não estar interessado com os cultos, com a pregação, com o louvor. É a frieza, é o sono. Quem está entendendo, irmão? Amém. As virgens nércias pegaram no sono, na 7ª vigília, quando o noivo chegou. E as virgens nércias foram despertadas com aquele grito. E então, quando elas foram despertadas, disseram para as virgens prudentes: ei, gostaríamos de ter um pouco do vosso azeite. Não pode. A noiva disse: eu só tenho o suficiente para mim sair daqui. Amém, irmãos? Amém. Não dá, irmãos. Tem coisa que às vezes não tem jeito. Não tem jeito. Às vezes para salvar 2 tem que matar 5. Às vezes para salvar 10 tem que matar 100. Não adianta. Se você, presta atenção, se você está com o carro numa BR longínqua, onde não tem posto, não tem nada, só está você e sua família, e na próxima cidadezinha, lá não sei quantas milhas é que tem gasolina, e é o lugar que você tem que chegar. E de repente você vê um carro na parada, no meio da estrada, naquele vácuo, naquele espaço, naquele lugar deserto. Diz: ei, para aí, por favor, minha gasolina acabou, me dá um pouco da sua gasolina. Ele diz: se você olhar para o seu, como chama? Marcador, ele diz: mas só dá para me chegar na minha cidade. Se eu ajudar ele, nós 2 é que fica no caminho. Às vezes tem que fazer sacrifício. Você não dá, meu filho, não dá. Eu tenho que levar minha família, eu tenho que chegar lá. Amém, irmãos? Amém. Não dá. Aí chega um pai, chega um filho, pai, o senhor me leva para o céu quando o senhor for? Não tem jeito, não dá. Não dá. Essa fantasia que tem nos filmes, essa fantasia que tem nas novelas. Mamãe está no céu, filha. Papai acabou para ir para o céu. Que céu? Depende. Olha a vida que ele estava vivendo. Olha a vida que estava vivendo. Olha a vida que estava vivendo.
Minha filhinha, mamãe tá as estrelinhas no céu lá. Aí eu vou ver se estão as estrelinhas primeiro. Deixa eu ver a vida dela. Pelo menos uma fitinha, uma fita. Tem um DVD aí pra mim ver? Antes dela partir? Deixa eu ver o DVD. Tem um DVD aí, algum pendrive? Deixa eu ver como é. Pelo menos os últimos momentos da vida. Eu saberia onde ela está. O povo não sabe, o povo não entende. Estão entendendo, irmãos? É oportunidade. Amém? É oportunidade que Deus dá a gente. Deixe-me ver aqui na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 49, para nós terminarmos. Minha garganta indo embora. Vejam bem. Ele disse o seguinte. Vejam bem. O irmão Levi Petrus. Quantos já ouviu falar dele? Da igreja de Estocolmo, na Suécia. Um maravilhoso irmão. Ele era um judeu. Levi Petrus. Quer dizer, Petrus é Pedro. Liu eu não sei. Sei que Petrus é Pedro. Levi Petrus. Quantos já ouviu falar dele? Da igreja de Estocolmo, na Suécia. Um irmão maravilhoso. E ele me disse: irmão Branham, os judeus sempre creram em seus profetas. E se você simplesmente fosse até lá. Eu disse: ótimo, me parece bom. Ele disse: veja, eu lhes enviei 1 milhão desses testamentos, Bíblia, e eles leram aqueles novos testamentos. Eles perguntaram àqueles judeus, eles disseram: por que vocês estão indo para a terra natal? Quando eles foram depois da Segunda Guerra Mundial, trazendo seu papai e mamãe, aqueles cegos e enfermos, carregando, levando-os para morrerem na sua terra natal. Quantos, mais ou menos? 600 e alguns judeus, não foi? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, com o holocausto que Hitler fez matando judeus, sobrou 600 e poucos judeus, e hoje é uma nação gigantesca, depois de 70 anos lá. Eles perguntaram àqueles judeus, eles disseram: por que vocês estão indo para lá, para a terra natal, trazendo seu papai e mamãe, aqueles cegos e enfermos, carregando, levando-os para morrerem na sua terra natal? Disseram: não, nós estamos indo para a terra natal porque foi cumprida a profecia. Nós estamos indo para ver o Messias. Amém. Isso em 1948, quando a figueira brotou, depois da Segunda Guerra Mundial. Irmão, e você não se preocupa com isso? Você, gentil, os judeus não têm que se preocupar, eles ainda vão receber sua mensagem. Meu Deus do céu. Eles ainda irão receber sua mensagem. E você, gentil, que somos nós, não se preocupa, seus dias estão quase terminados. Deixe-me desadvertir no nome do Senhor. A porta gentil está se fechando, tão certo quando eu estou aqui de pé diante de vocês. Então é hora de nós aprontarmos, amém, irmão? É hora de nós cada vez mais olhar para a palavra e ver cada detalhe da nossa vida que devemos ajustar. Maria, quando recebeu o anjo Gabriel, Maria estava preparada? Maria estava preparada, irmão? Maria não estava preparada, mas ouvindo a pregação do anjo, convenceu e ela disse: eis-me aqui, faça conforme a tua palavra. Amém, irmão? Amém. Nós não estávamos preparados para isso, mas ouvindo a mensagem do anjo, amém, irmão? Ouvindo a mensagem cada dia, cada culto, cada reunião, cada ceia, amém, para a pessoa ficar mais forte. Aleluia, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.